Graça e paz a todos. Venho novamente trazer a palavra de Deus para cada um de vocês. E a palavra de hoje nós vamos tratar de um tema bem, posso dizer, delicado até, né? Porém é um tema muito necessário nos dias de hoje, ok? A gente sabe que a vinda do anticristo está cada dia mais próxima, né? Não duvido nada que ele já esteja na terra operando, né? Em secreto. Mas a gente deve se atentar ao seguinte: o maior perigo para a vida do cristão não é o anticristo em si, não é em si a perseguição do anticristo. O maior perigo na vida de um cristão é os falsos ensinos que provêm do espírito do anticristo, ok? Esses sim são perigosos, esses sim podem condenar o homem ao inferno eternamente, ok? Uma consequência eterna e irreversível. A primeira passagem que nós vamos ler retrata, primeiramente, o seguinte: se encontra em Gálatas 3, tá? Gálatas capítulo 3, completo, né? Que é a base para nossa fé cristã, isso aqui, ok? Ele fala que a lei é impotente para salvar, mas conduz a Cristo e a fé, ok? A lei não pode salvar o homem, mas ela cumpre o seu papel de conduzir o homem até Cristo, ok? Porque o homem chegará à conclusão que ele só poderá ser salvo por meio da fé em Jesus Cristo, ok? E não são todos que são destinados a ter essa fé. Ah, mas está escrito na palavra de Deus que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Correto, o texto está claramente correto, mas ele não está dizendo que todos vão ter fé. O texto está dizendo que aqueles que verdadeiramente crerem serão salvos, ok? Deus enviou seu Filho ao mundo para aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele não está falando todo aquele que se achegar a Cristo vai ser salvo, ok? Mas está falando que todo aquele que nele crê, todo aquele a quem Deus decidir dar a fé, esse será salvo, ok? Temos que confiar totalmente na soberania de Deus. Deus, ele é soberano sobre todas as coisas, então ele sabe o que ele está fazendo. Se ele está dando a salvação a um e a outro não, ele sabe o que ele está fazendo. Se um está sendo levado à morte e o outro vai ser arrebatado, ele sabe o que ele está fazendo, ok? Mas a verdade isso deveria ser um consenso unânime em todas as igrejas, sem exceção, que todos deem a sua vida por Cristo. Se você tem disposição para dar a vida por Cristo, pelo seu Criador, você tem disposição também para dar a vida pelo seu irmão e pela sua família. Porque uma vez que a sua família está dentro do seio da igreja, a sua família faz parte da igreja, faz parte dessa grande família que é a igreja. Então, entregar os seus irmãos à morte é entregar também a sua família. Será que vocês não entendem isso? Não adianta você falar, chegou na casa do outro, não chegou na minha, então eu não vou me importar. A desgraça veio na casa do outro, não alcançou a minha, então eu não vou me importar. Não. O erro do brasileiro é esse, é querer deixar tudo para a última hora.
O erro do brasileiro é esse, é não se importar com as coisas ruins que estão acontecendo no mundo enquanto elas não chegam na porta deles. Se o meu vizinho está se lascando, ele que se lasque, é o que os outros pensam. Sendo que, na verdade, eles deveriam se importar com o que está acontecendo, sim. Porque pode chegar na casa deles. O problema é que as pessoas querem esperar a água bater na bunda para fazer alguma coisa. Compreende? E a verdade é o seguinte: não haverá tempo se você esperar a água bater na bunda, ok? Procure fazer as coisas corretas diante de Deus a partir de hoje. Gálatas capítulo 3, versículo 1 diz o seguinte: Ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade? A vós, perante os olhos de quem Jesus Cristo já foi representado como crucificado. Ora, mas o que Paulo está querendo repreender aqui exatamente? Vamos ler no verso 2 para esclarecer mais. Só quisera saber isso de vós: recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Pode ser um fato que alguns deles estejam confiantes em suas obras para serem salvos, ok? O homem não deve ter confiança em suas obras para a salvação. Ele deve confiar em Cristo totalmente para salvá-lo. As suas obras é uma contestação de que ele está andando no caminho correto, ok? Ele está gerando frutos corretos diante de Deus. Uma fé que não gera frutos é uma fé morta em si mesma. Como o próprio Tiago disse, uma fé sem obras é morta. Porém, você será salvo pela fé com obras ou pela fé sem as obras? Você será salvo pela fé sem as obras. Uma vez que, instituindo a marca da besta, como você poderá comprar ou vender para fazer obras? Não terá como você fazer obras de caridade, sendo que você necessita que alguém faça a obra por você. Que alguém ajude você com alimento, com roupas. Você estará necessitado. Compreende? E nesse tempo, é as suas obras que vai te salvar ou é Cristo Jesus que vai te salvar? É Cristo Jesus. É o sacrifício de Jesus que vai te salvar. Naquele tempo não vai importar o quanto você evangelizou. Naquele tempo não vai importar a quantidade de pessoas que você alcançou através do seu canal. Eu falo isso por mim, ok? Não vai importar o quanto você se dedicou a fazer obras. Não vai importar nada mais. Uma vez que você está em cárcere, sofrendo em prisões por amor de Cristo, tudo que importa no final é Cristo. Ok? Tudo que importará no final não é nem a sua vida. É Cristo. Porque uma vez posto em prisão, uma vez sofrendo por amor a Cristo, não havendo mais volta, você colocou a mão no arado, não tem como você olhar mais para trás. Você se dispôs à obra de Deus, você dedicou a sua vida a Deus. Uma vez que você coloca a sua mão no arado, você está dedicando a sua vida a Ele, a derramar suor, lágrimas e sangue por aqueles que hão de ouvir o Evangelho, ok? Você está disposto a isso. Ainda que não tenhamos derramado sangue ainda por Cristo, esse tempo chegará. E devemos estar preparados para esse tempo, ok? E no verso 3 ele vai dizer o seguinte: sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, agora acabareis pela carne? Será em vão que tenhas padecido tanto, se é que isso também foi em vão? Padecido prisões, padecido perseguições. Será que tudo isso foi em vão, a ponto deles confiarem na obra da lei?
para serem salvos? É isso que ele está querendo dizer. Aquele, pois, que vos dá o Espírito Santo e que opera maravilha entre vós, ele faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Por fé no Evangelho ele o faz. Por causa do quê? Por causa das obras da lei ou por causa da fé? Nós recebemos o Espírito Santo por causa da fé. E porque no fim dos nossos dias temos que confiar em nossas obras, que não passam diante de Deus de trapos de imundície. Por mais boas que nossas obras sejam, ela não pode nos justificar do pecado, ela não pode nos salvar de uma condenação eterna. As obras são boas, as obras são para serem vividas, as obras agradam o coração de Deus, elas devem ser praticadas com todo o coração, mas elas devem ser feitas com a intenção correta, não com a intenção de ser salvo. A sua alma tem que estar em paz, a sua alma tem que descansar na salvação de Deus, para que você esteja em paz para fazer obras, não fazendo obras achando que você vai ser condenado se não fazer, mas fazer obra porque você ama o seu próximo, porque uma vez você foi o próximo que foi alcançado por Cristo, porque houve um bom samaritano que se compadeceu de você. O bom samaritano é Cristo, você percebe isso na própria Escritura. O que os fariseus chamavam Cristo? O que as pessoas falavam de Cristo? Agora sabemos que você é um samaritano e tem demônio. Eles começavam a falar blasfêmias contra Jesus. Quem eles chamaram de samaritano? Um judeu, não um samaritano nascido em Samaria, mas um judeu. O próprio Cristo eles chamaram de samaritano, ok? E por que se chama o bom samaritano? Porque foi desprezado entre seu povo, mas entre os gentios ele foi acolhido, ok? Através da pregação do Evangelho, Cristo alcançou nós que somos gentios, que não tínhamos parte na herança de Abraão. Ok? Nós estávamos completamente desconhecidos diante de Deus, abandonados com relação à fé e à doutrina cristã, mas ela nos alcançou nos dias de hoje, ok? Agora, se você despreza essa graça, mesmo depois de ter recebido essa graça, já não resta mais outra expectativa senão de uma condenação eterna. Se conscientemente você luta contra essa graça, que lhe é dada dia após dia, você está beirando a loucura. A palavra de Deus diz que você está beirando a loucura. Porque louco é aquele que nega uma realidade óbvia. Qual é a realidade óbvia? Quem crê em Cristo é salvo, quem não crê não é salvo. E diz o seguinte, verso 10. Calma aí. Versículo 6 de Gálatas 3. É o caso de Abraão, que creu em Deus e isso foi imputado por justiça. Ou seja, a justiça que Abraão fez diante de Deus foi crer em Deus. Ele não fez obra alguma, ele creu em Deus. E qual foi a manifestação da fé de Abraão? Entregar Isaque como sacrifício no altar de Deus. Deus, por sua misericórdia, e Abraão crendo, tendo esperança na bondade de Deus, confiou que Deus pouparia a vida de seu filho, e assim foi feito. Versículo 7. Sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Aqui já concluímos, quem não é da fé não é filho de Abraão, é filho do diabo, é filho de Caim, ok? Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão,
dizendo: todas as nações serão benditas em ti. Ou seja, nós tivemos parte com Abraão nesse momento, mas a promessa não chegou até nós até que Cristo morreu na cruz. A partir do momento que Cristo morreu na cruz e o evangelho se expandiu, chegou a nós a herança de Abraão, chegou a nós a promessa de herdar a fé de Abraão, ok? De sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo de maldição, diz a Escritura. Porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas essas coisas que estão escritas no livro da lei, para fazê-las. E eu te pergunto, você consegue cumprir toda a lei? Você consegue perfeitamente, como Cristo fez, cumprir as Escrituras, à risca, sem errar em nada? Nem em pensamento, nem em intenção do coração? Porque Cristo falou: se você olhar para uma mulher para cobiçá-la em seu coração, você já pecou. Será que nesse aspecto não somos todos culpados? Será que não está certo Cristo de nos chamar de geração adúltera e incrédula? Sim, adúltera. É a melhor palavra que descreve toda essa geração, e nós também cristãos. Não estou falando de falsos cristãos, estou falando de verdadeiros cristãos. Nós também fazemos parte de uma geração adúltera e incrédula. Nós temos também no nosso corpo o pecado habitando, mas não com domínio sobre nós, ok? Porque não estamos debaixo da lei, ok? No sentido de cumprir a lei para ser salvo, mas precisamos da lei, porque ela santifica as ações do homem. Existe santificação de pecado que não depende da lei, ok? Qual tipo de santificação de pecado que não dependeria da lei? A santificação de pecado para justificação. Seria ser justificado, ser perdoado o pecado. Isso não depende da lei, depende de Deus justificar o homem. Agora, existem muitos e muitos outros pecados que é necessário você praticar algo para se santificar dele. Por exemplo, o egoísmo. Tem como o homem santificar ele mesmo do egoísmo sem praticar obras? Não tem. Porque vai depender que ele abra mão de si para se atentar a outro que precisa mais. Ok? Cabe que ele abra a mão de si para cuidar de seu filho. Cabe que ele abra a mão de si para cuidar de sua filha, de sua esposa. Cabe que ele abra mão de si para cuidar de seus pais. Ok? Então, é necessário fazer obras, mas não se agarrar a elas para ser salvo. Ok? Não se desespere. Não coloque o seu coração em obras. Descanse o seu coração em Deus, no sacrifício de Jesus. É isso que importa. Ok? Versículo 11. E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Mais uma vez aqui eu trazendo um vídeo falando essa mesma palavra. O justo viverá pela fé. Mas o que estava escrito em Hebreus 10? Não vou lembrar o versículo agora. Mas em Hebreus 10, no capítulo 10, está escrito: o justo viverá pela fé. E se ele recuar, a minha alma não se compraz nele, diz o Senhor. Então, qual é a conclusão que Paulo chega? Nós não somos dos que recuam para a perdição, mas dos que avançam para a conservação da nossa alma, para que a nossa alma descanse no céu com Deus. E o que a Escritura diz? Por que os cristãos morrem? Para descansar de seus trabalhos, para descansar de suas obras.
ok? Para descansar de seus trabalhos, porque suas obras os acompanham. Mas as suas obras não os salvam. Quem salvam é Deus, ok? Ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer essas coisas, por elas viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele mesmo maldição por nós. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Sim, o seu Criador, o seu Salvador, Jesus Cristo, foi maldito do próprio Pai no madeiro, de uma maldição que eu e você deveríamos receber, de uma maldição que toda a humanidade, sem exceção, deveria receber, uma maldição que recairia sobre nós, recaiu sobre ele na cruz. E todos no mundo inteiro foram convidados a essa graça. Por isso os homens são indesculpáveis diante de Deus, ok? Aqueles que hão de padecer o inferno, eles são indesculpáveis diante de Deus. Sodoma e Gomorra não viu os milagres que Jesus operou. Sodoma e Gomorra não viu o Verbo encarnado, fazendo-se carne por amor de nós, curando leprosos, curando olhos dos cegos, curando surdos, ressuscitando mortos. Eles não viram nada disso e pereceram pelas mãos de Deus. Deus os matou. E o próprio Cristo falou: haverá mais rigor para Sodoma e Gomorra. Haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra do que para esta geração, que presenciou os milagres, que viu com os próprios olhos a Cristo e o negou sistematicamente. Ok? Então diz o seguinte: para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por meio de Cristo, e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito Santo. Por isso que o apóstolo Paulo, ele é muito querido entre o meio cristão, por causa que o ministério dele foi entre os gentios e não entre os judeus. Ok? Ele se encarregou de levar o evangelho a nós, que não merecíamos a graça de Deus. Ok? Nós que estávamos afastados, longe, que não conhecíamos as promessas de Deus, quanto as promessas que ele fez a Abraão. Nós nem sequer sabíamos que tínhamos parte nessa promessa. Mas o evangelho trouxe essa promessa também aos gentios, para que alcancemos a salvação. Para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito Santo. Ok? Versículo 15. Irmãos, como homem falo, se o testamento de um homem for confirmado, ninguém o anula nem lhe acrescenta alguma coisa. Ora, se o testamento de um homem não pode ser anulado nem acrescentar algo, imagina então o testamento de Deus por meio do sangue de seu Filho derramado na cruz. Este jamais poderá ser anulado. E as promessas que ele fez, estando em vida, todas essas fazem parte do seu testamento derramado na cruz, ok? Testamento de seu sangue. Porque um testamento só é válido com a morte do testador, ok? Ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua posteridade. Não diz e as posteridades como falando de muitas, mas como de uma só, e a tua posteridade, que é Jesus Cristo. Mas digo isso, que tendo sido o testamento anteriormente confirmado por Deus, a lei, que veio 430 anos depois, não o invalida, de forma a abolir a promessa de Deus. Ok? Porque se a herança provém da lei, já não provém mais da promessa de Deus. Mas Deus, pela promessa, deu gratuitamente a Abraão. Ok? Logo, para que é a lei? Qual foi o intuito de se criar a lei?
ela foi ordenada por causa das transgressões, por causa do pecado do povo, até que viesse a posteridade a quem a promessa tinha sido feita, e foi posta pelos anjos na mão de um mediador. E ele vai dizer qual é esse mediador. Ora, o mediador não é de um só, mas Deus é o mediador. Logo, a lei é contra as promessas de Deus? Uma pergunta. De nenhuma maneira. Porque se dada fosse uma lei que pudesse justificar o homem, vivificar, né? A justiça, na verdade, dependeria totalmente da lei. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, para que a promessa da lei, a promessa da fé, na verdade, em Jesus Cristo, fosse dada aos cristãos. Mas antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei, encerrados para aquela fé que haveria de se manifestar. Ok? É como a própria palavra de Deus diz: Deus encerrou tudo debaixo do pecado. Para que serve a lei? Para que toda a boca se feche e todo o mundo fique debaixo do juízo de Deus. Porque diante da lei não há um homem sequer desculpável. Não existe um homem justo diante da lei. A lei condena todos, sem exceção. Não existe alguém que chegue no céu, no momento do juízo final, e fale: Senhor, eu cumpri totalmente a tua palavra. Eu cumpri perfeitamente a tua palavra. Eu posso entrar no céu? O que a gente vai receber é um não de Deus. Nenhum homem vai entrar no céu por obediência à lei. Vão entrar justamente por fé no sacrifício de Jesus, ao ponto de dar a sua vida também por Jesus. E essa é a maior obra que o homem pode fazer. E é uma obra que independe de práticas da lei. É uma obra que está além do amor ao próximo. É uma obra que está ligada ao amor a Deus acima de tudo. Mas depois que veio a fé, né? Depois que a fé veio, já não estamos mais debaixo. Aqui, calma aí. Verso 23. Mas antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei, encerrados para a fé que haveria de se manifestar. De maneira que a lei nos serviu de aio. É algo que nos conduz, né? Que nos conduz a um destino, para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Pela fé fôssemos justificados, não por obras. Mas depois que veio a fé, já não estamos mais debaixo de aio, como obrigados a cumprir a lei para ser salvo. Estamos totalmente livres, entre aspas. Estamos livres para sermos de Cristo. Cristo nos comprou com seu sangue, então nós pertencemos a Ele. Nós devemos satisfação a Ele e não a homens. Ok? Eu falo a homens que vêm com perguntas cínicas, perguntinhas que sabem a resposta, mas fazem para testar as pessoas. Entende? Querendo apanhar. Homens cínicos que ficaram fazendo justamente o que fizeram com Jesus, fazendo perguntinhas cínicas para apanhar Jesus em algum erro a fim de matá-lo. Você acha que comigo e com você vai ser diferente? Com o varão perfeito, com o homem perfeito, o próprio Deus fizeram isso? Você acha que comigo e com você vai ser diferente? O próprio Cristo nos alertou: lembrai-vos, o servo não é maior do que o seu senhor, nem o discípulo é maior do que o seu mestre. Se perseguiram a mim, perseguirão também a vós.
E se guardaram a minha palavra, guardarão também a vossa. Isso farão por causa do meu nome, diz Jesus. Porque não conhecem ao Pai nem a mim. E eu te pergunto, esse mundo conhece o Pai? Esse mundo conhece a Cristo? Eles conhecem um Cristo que a Escritura desconhece. Eles conhecem um Cristo que aceita bebedeira. Eles conhecem um Cristo que aceita orgias. Eles conhecem um Cristo que aceita todo tipo de pecado. Eles conhecem um Cristo que passa a mão na cabeça do homem. Quando na verdade o verdadeiro Cristo se encontra irado pelo estado do homem. O homem está morto em delitos e pecados, e ele prefere estar morto em delitos e pecados, rodeado de porcos à sua volta, justamente para agradar esses porcos, esses homens. Eles preferem estar rodeados de pessoas imundas em seus pecados, se aprofundando cada dia mais em seus pecados, do que estar rodeado de Cristo e da presença daqueles que com Cristo se santifica. Eles preferem o mundo do que a Deus. Eles preferem cisternas furadas do que a própria fonte da água viva. Eles preferem achar consolo para seus corações vazios em lugares onde nunca se poderão preencher. Eles querem encher os seus corações como um vaso cheio de podridão e de água podre, mas não querem encher os seus corações de água limpa, porque para fazer isso, eles precisam esvaziar toda a sujeira que há no seu coração. E é impossível que se desfaça essa sujeira sem a genuína fé em Jesus. Ora, é impossível que o homem consiga alcançar a fé por si só. E a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Então ouçam esse evangelho e creiam pela própria salvação de vocês, pela própria justificação de vocês diante de Deus. Porque o que você dirá no dia do juízo final, diante daquele que criou todas as coisas, diante daquele que é perfeito em todos os seus caminhos? O que você dirá diante dele? Os seus joelhos se vacilará e você cairá, ou você manterá o seu orgulho em suas obras e mergulhará para o inferno com o seu orgulho nas obras? O que você fará? O que há que você possa fazer diante de um Deus tão poderoso, de um Deus todo soberano, que é Rei dos reis e Senhor dos senhores, soberano sobre os homens e sobre os principados? O que você dirá quando você se encontrar com Ele? O que você dirá? Senhor, eu fiz tudo de bom nessa vida, eu fiz tudo que agradava ao Senhor, eu cumpri a lei perfeitamente. Ou você dirá: Senhor, eu sou um homem miserável, mas tudo que eu tinha na minha vida era o Senhor, tudo que eu tinha na minha vida era fé no Senhor, e eu a preservei até a minha morte. O que você dirá? Porque assim procederam os profetas que nos antecederam, assim procederam os apóstolos, assim procederam todos aqueles que creram na pregação dos apóstolos. Eles deram a sua vida por esse evangelho. Esse livro está manchado de sangue dos nossos irmãos. Esse livro está manchado com o sangue de Cristo, para que hoje você possa acordar e respirar, para que hoje você possa viver a sua vida, para que hoje você possa abraçar o seu filho, para que você possa abraçar a sua esposa, para que hoje você possa olhar para o céu e agradecer a Deus de estar vivo. E agradecer que Ele não te jogou no inferno ainda. Então há esperança. A palavra de Deus diz: buscai a Deus enquanto se pode achar. Tem um prazo para se buscar a Deus, e esse prazo é a sua vida. E use toda a sua vida, gaste toda a sua vida, o seu suor, o seu sangue, tudo para Deus. Ok?
Manifeste a verdadeira fé. Busque o auge da vida cristã, que é morrer por Cristo, porque assim diz as Escrituras em Eclesiastes. Melhor é o bom nome do que o bom perfume, e melhor é o dia da morte, sim, o dia da morte, do que o dia do nascimento. Porque na morte herdamos tudo. Ok? Na morte nós herdamos o reino dos céus. Nessa vida nós não herdamos nada, nós não somos donos de nada. Se o governo querer tomar sua casa, ele vai tomar, ok? E não vai ter ninguém que poderá impedir isso. Se o governo querer tirar sua casa, querer tirar sua vida, querer tirar tudo, eles vão tomar. Nem mesmo o dono da nossa vida nós somos, porque estamos suscetíveis a homens que podem tirar a nossa vida. Mas a nossa alma, quem poderá tomar de nós? Absolutamente ninguém, só Cristo. E Ele poderá decidir o rumo que sua alma vai tomar. Ou é o céu, ou é o inferno. Não há outro caminho, não há purgatório, não há nada além de céu e inferno. Ou você passa o horror que é o inferno, ou você passa as abundâncias que há no céu. E a alegria da vida eterna. O que é maior? O inferno para condenar ou Deus para justificar e salvar? As pessoas atribuem muito poder ao inferno para condenar. Mas quem criou o inferno? O próprio Deus. Ele administra o fogo do inferno. E Ele administra as bênçãos que seus filhos vão herdar no céu. Você realmente quer ser amigo do mundo, a fim de você ser odiado por Deus? Porque aquele que se faz amigo do mundo constitui-se um inimigo de Deus. E olha o que diz: de maneira que a lei nos serviu de aio para conduzir a Cristo, para que pela fé em Cristo fôssemos justificados. Mas depois que a fé veio, já não estamos debaixo da lei para ser salvo, para ser justificado. Ok? Não descarte a importância da lei. A lei é muito importante, mas muito importante mesmo. Ela não vai passar até que se cumpra tudo, até que o céu e a terra sejam julgados diante de Deus. Até que Deus julgue todas as coisas, não vai passar um A ou um tio da lei. Essa é a importância dela. Porque todos que são filhos de Deus, né? Porque todos sois filhos de Deus pela fé em Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestiste de Cristo. Por meio da fé nós nos revestimos da justiça que há em Cristo. Porque Ele nos diz: ame ao seu próximo como a si mesmo. Por que nós amamos o próximo? Por causa de Deus. Não é simplesmente apenas por amor ao próximo. É por amor ao próximo, mas principalmente por amor a Deus. E diz o seguinte: porque todos quantos fossem batizados em Cristo, vos revestiste de Cristo. Nesta questão de que fomos batizados em Cristo, que tivemos a verdadeira fé em Cristo, nisso não há distinção entre grego e judeu, servo e livre, macho e fêmea, porque todos somos de Cristo Jesus. E se somos de Cristo, então somos descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa de Abraão. Ok? Ok. Eu quero dizer o seguinte, ó. Quero vos lembrar do que o próprio Cristo disse, ok? Em sua palavra.
Essa é uma instrução para discípulo, ok? É uma instrução para discípulo, quem quer ser discipulado por Cristo. E a instrução que ele deu para seus discípulos, que serve também para nós, é o seguinte: então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, isso é, com o intuito de seguir a Cristo, renuncie primeiro a si mesmo. E o que a lei é? A lei é uma renúncia de si mesmo. Ok? Olha a importância da lei. Ok? Não vão cair nisso. Não vão ser igual os fariseus que ficam dando dízimo, mas deixam de praticar as boas obras que Deus pede. Ok? Tanto que a própria palavra de Deus fala: façam isso, mas não esqueçam de praticar a misericórdia e a fé. A misericórdia e a fé, na verdade, é mais importante que o rito dos dízimos, ok? Porém, façam as duas coisas em conjunto, ok? Se assim está em seu coração, mas faça com um coração sincero, ok? Primeiro requisito: negue-se a si mesmo. Renuncie a si mesmo, a vontade de sua carne, a sua vontade pecaminosa, renuncie isso. A segunda coisa, ou seja, o primeiro passo, as pessoas acham: eu vou me desfazer das minhas obras e depois eu vou vir para Cristo. Não! Vá até Cristo, arrependa-se verdadeiramente de seus pecados, depois busque essa mudança, busque a santificação, ok? Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome sobre si a sua cruz, isso tem um significado, e siga-me. Esse siga-me siga todo o meu ensinamento que ensinei em vida, ok? Isso é seguir a Cristo. Por isso ele falou aos discípulos: vocês sabem para onde eu vou e qual é o caminho. E Tomé falou: qual é o caminho, né? Não sabemos para onde você vai, qual que é o caminho, né? E ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ok? O caminho da verdade é Cristo. Andar em Cristo é andar nesse caminho da verdade. E o caminho da verdade é o único que conduz à vida. Os homens morrem para defender suas mentiras, mas eles são incapazes de morrer para defender a verdade de Deus. Ok? Milagre quem faz é Deus, de fazer com que um homem pecador dê a sua vida por ele. Esse é o milagre que Deus realiza. Ok? Tome sobre si a sua cruz e siga-me. E qual é o significado da cruz? Está logo no próximo versículo. Aqui é Mateus 16, do 24 até o 28 a gente vai ler. A gente está no 25 agora. E no 25 diz o quê? Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, a salvará. Como você interpretaria essa passagem? Você colocaria um sentido simbólico? Você diria que o perder a vida por amor a Cristo é renunciar muitas coisas? Só que é impossível que perder a vida seja renunciar os pecados, ok? Porque a primeira instrução dele já foi renunciar ao pecado. Negue-se a si mesmo, depois tome a sua cruz e depois siga-me. O tomar a sua cruz é um meio que te levará a segui-lo, ok? O renunciar a você mesmo
O tomar a cruz é o meio que vai te conduzir a segui-lo corretamente. E qual é a disposição que você deve ter em segui-lo corretamente? É a disposição da cruz. Qual que é a disposição da cruz? Você perder a sua vida, você morrer de fato, ok? Aqui está falando de uma morte literal. Aquele que morrer literalmente por Cristo será salvo. É isso que ele está falando. É uma palavra que falsos profetas no tempo de hoje não vão querer dizer. Que pastores, muitos deles não vão querer dizer. Mas a verdade é essa. É uma só. Morrendo por Cristo alcançamos a salvação. Ok? Pois do que se aproveita o homem ganhar o mundo inteiro? Isso pode ser em vários sentidos. Pode ser no sentido de ganhar várias almas para Deus e depois perder sua alma. Pode ser no sentido de ganhar muito dinheiro e não conseguir comprar a salvação e ser condenado. Ok? E o que acontece? O que se aproveita o homem se ele ganhar o mundo inteiro e se perder a sua alma? Ou o que dará o homem em recompensa de sua alma? Ou seja, o que adiantará eu evangelizar o mundo inteiro e perder a minha alma? Ou eu ter muitos bens e não conseguir comprar a salvação e morrer? Não vai adiantar absolutamente nada nos dois aspectos, ok? Por isso que ele está falando. Terá pessoas que necessitará dar a sua vida por Cristo para ser salvo. Veja o que descreve Apocalipse com relação à grande tribulação. Descreve o seguinte: muitos lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro. O que é esse lavar suas vestes no sangue do Cordeiro? Morrer por Cristo. Suas obras estavam diante de Deus e eram vistas por Deus como algo perfeito diante dele. Ok? Não perfeito no sentido de perfeição. Porque o irrepreensível, segundo a Bíblia, não é um homem que nunca teve uma repreensão de qualquer outra pessoa que seja em sua vida. Não. Porque, caso contrário, o único seria Cristo. O único que não necessita que homem nenhum repreenda é Cristo. Mas os homens já foram repreendidos algumas vezes, ou por seus pais, ou por quem quer que seja. O irrepreensível, segundo a Bíblia, é um homem com o coração disposto a se arrepender de seus pecados dia após dia. Ok? Não é um homem perfeito. E diz o seguinte: porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com seus santos anjos, então a dará a cada um segundo sua obra. Tá vendo como que a obra é importante? Porque ele vai recompensar cada um de acordo com as obras. Em verdade eu vos digo que há dos que aqui estão, que não provarão a morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Aqui eu não sei se é alguma promessa que Jesus estava fazendo depois que ele ressuscitasse, ok? Há alguns que ali estavam. Ou se ele está falando do arrebatamento, que alguns não provarão a morte, ok? Eu acho que se aplica aos dois aspectos. Há uma promessa que ele estava fazendo para algumas pessoas ali, para eles provarem o reino de Deus vindo com poder, né? Até que vejam o Filho do Homem no seu reino, né? Em outras traduções está: vejam o Filho do Homem vindo no seu reino com poder, né? Que talvez seria a manifestação do Espírito Santo, entende? Na questão de Atos 2, né? Que seria o dia de Pentecostes. Pode ser essa questão, ou pode ser essa questão também do arrebatamento, ok? E agora, uma última advertência, ok? O maior perigo, como eu já disse, não é o homem anticristo, ok? O maior perigo
é isso aqui, ó. 2 Timóteo 3, do 1 ao 9. Sabe, porém, isto, que os últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes aos pais e às mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinenti, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de bondade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-se, porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias, carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências. Isso aqui é concupiscência carnal, sexual, ok? Que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. O próprio Cristo falou sobre isso. E o que Cristo falou sobre isso? Há alguns homens que não lhes será dado conhecer a verdade, que Deus não permitirá que conheça a verdade, para crer na verdade e ser salvo. Veja como está o estado da nossa nação atual. Eu te pergunto, você já encontrou alguém endemoniado? Não, né? Tem algo muito interessante que o Augusto Nicodemos, um pastor que prega na internet, ele disse o seguinte: muitas pessoas acham que a possessão demoníaca é a pessoa revirar o olho, começar a jogar cadeira, jogar isso e aquilo, começar a fazer uma voz grossa. Mas a palavra de Deus diz que quando todos estavam na última ceia de Jesus, os seus discípulos com ele, e foi-lhe dado o pão molhado com vinho a Judas, o traidor, diz que Satanás entrou nele. E quando Satanás entrou nele, ele revirou os olhos, ele começou a jogar as cadeiras, começou a se manifestar? Não. Ele foi lá e entregou Jesus. E depois se matou. Viu como o demônio agiu em Judas? Ele não agiu jogando cadeira, não agiu dessa forma. E quantos homens cruéis nesse mundo você não acha que agem de maneira cruel e não são dados como endemoniados? Sendo que ao redor deles há muitos demônios. Ou influenciando a mente, ou entrando de fato no coração deles. O fato é, o demônio ele pode entrar no coração humano e deixar o ser humano ter uma experiência de liberdade como Judas teve. A liberdade de entregar Jesus. Ele não foi forçado a entregar. Ele quis entregar. Essa é a diferença. E a questão é, se no meio de Jesus teve Judas, você acha que na sua vida não vai ter nenhum Judas? Nos tempos como esse, o que mais existe ao nosso redor é Judas. E como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também esses resistem à verdade. E lembrando, quem que é a verdade? Quem se proclamou como sendo a verdade? O próprio Cristo. Sendo homens corruptos de entendimento e repróbos quanto à fé, não irão, porém, avante, porque a todos será manifesto o seu desvário, como também o daqueles foi. Dele diz: tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, paciência, amor, longanimidade, amor e paciência, né? Perseguições, aflições, tais das que me aconteceram em Antioquia, em Icônio e em Listra. Quantas perseguições sofri, o Senhor de todas me livrou.
também todos que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Eu li até o versículo 12, de 2 Timóteo 3, ok? 2 Timóteo 3, do 1 ao 12, eu li. E agora, a gente vai falar sobre a vinda do anticristo, ok? Que aí dará um marco da nossa perseguição, ok? Diz o seguinte, 2 Tessalonicenses 2, do 1 até o 17. Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela vossa reunião com Ele, que não vos demovais facilmente do vosso entendimento, nem se turbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia do Senhor já estivesse perto. Fato é, os tempos atuais está mais perto do que quando os apóstolos viveram, ok? Está mais próximo essa fé. Então eu quero dizer o seguinte: qual que é o conselho que o apóstolo Paulo dá aqui ao povo de Tessalônica? Não se demovam facilmente do seu entendimento cristão. Não se demova da sua maneira de pensar, ok? Não se deixe se ludibriar por falsas doutrinas facilmente. Não se deixe enganar pelas lábias de Satanás, quer seja no seu pai, quer seja na sua mãe, no seu filho, quer seja em quem for, em que autoridade for. Não se deixe enganar pela lábia de Satanás, porque justamente o maior perigo é a perca da salvação. Não a perca da vida, é a perca da salvação, ok? Diante de Deus é impossível que nós venhamos perder a salvação, ok? Uma vez salvo, estaremos salvos sempre com Cristo, porque cremos que Ele nos preservará para isso, ok? A nossa confiança é nele para nos preservar. Mas ainda assim, o que o próprio Jesus disse? Diante de uma lei que é impossível de cumprir, diante de coisas que é impossível o homem fazer algo para ser salvo, o que o próprio Jesus falou? Esforçai-vos por entrar pela porta estreita. É impossível ao homem entrar com esforço próprio, independente de Deus, querer fazer esforço próprio por obras para entrar pela porta estreita. Mas o que Jesus fala a seus filhos? Esforcem-se por entrar pela porta estreita. Isso dá total sentido à loucura da pregação do evangelho, porque eu sou impotente diante da lei, eu não consigo cumprir a lei para ser salvo, mas mesmo diante de uma lei que eu não posso cumprir para ser salvo, com a fé no meu coração em Jesus Cristo, Ele me diz, e Ele me enche de confiança e diz: esforce-se para entrar pela porta estreita, ok? Porque Cristo entrou por essa porta. E não se sintam perturbados, ou seja, não se sintam aflitos, angustiados por qualquer palavra como se fosse dos apóstolos, como se o dia do Senhor já chegou. E o que mais tem no dia de hoje é pessoa falando que o fim do mundo vai chegar amanhã, ok? O que estoura uma guerra, as pessoas já falam que vai vir já vai vir o fim do mundo para amanhã, sendo que na verdade o fim do mundo não vai acontecer com guerra. Guerra aconteceu desde sempre. O fim do mundo vai acontecer a partir do surgimento do anticristo, ok? Ali começa o fim. E eu arrisco dizer que ali começa o princípio das dores. O princípio das dores começa a partir do surgimento do anticristo em diante. O fim de todo esse mundo
se dá quando Cristo arrebata a igreja e derrama as 7 taças. Aí sim está se efetuando um julgamento para destruir o mundo. Que mundo? Não só esse mundo físico sofrendo com terremotos, com inundações. Não é isso. É destruir o mundo, pessoas. O mundo que se constitui de pessoas que adoram a besta, que aceitam a marca e que se curvam diante de um homem para adorá-lo. A estes virá o fim do mundo. Para estes será o fim de todas as coisas. Mas ao cristão, ele tem uma esperança de salvação. Ele tem uma esperança que o conforta, que o consola diante de tudo isso. Por isso o coração do cristão consegue descansar em Deus. E o que mais se vê é cristão angustiado, que não consegue descansar em Deus. Ainda praticando obras, conseguimos descansar. Essa é uma promessa que Deus tem para nós, que fazendo obras, nos esforçando cada vez mais, venhamos adquirir cada vez mais força para continuar agindo por Deus, ok? Agindo por Deus no sentido de concretizar a obra dele. Entende? Que obra que eu estou falando? A pregação do Evangelho. Isso podemos fazer, mas a salvação, que é a maior obra, depende só dele, ok? Tanto que o próprio Jesus fala, essa é a obra de Deus, que creia naquele que ele enviou. Essa é a obra de Deus, a salvação. Mas como crerão se não ouvirem a pregação do Evangelho, se a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus, ok? Quer por Espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia primeiro, que já está acontecendo. Desgeneralizada no mundo inteiro já há apostasia, ok? E se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Você percebe que uma coisa está ligada com a outra, a apostasia com o homem da perdição, ok? O filho da perdição e a apostasia está ligada uma com a outra, porque aceitando as pessoas a marca uma vez, elas se apostatam da fé para sempre. Não há mais salvação, se apostatam da fé para sempre. Essa vai ser a grande apostasia que está descrito aqui, ok? Aí sim a gente vai estar vendo com os próprios olhos quem é de Cristo e quem não é, ok? Quem estiver dando a vida por Cristo, este é de Cristo. O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora. Ou seja, ele vai querer adoração para si próprio, ok? Por que nesse tempo é mais fácil os cristãos serem perseguidos e não pessoas de outras religiões? Porque os cristãos não aceitam outro Deus senão o próprio Deus deles. Agora, de outras religiões, eles adoram vários deuses. Se ele tiver que adorar mais um, para ele tanto faz. Compreende? O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus, no templo de Deus, querendo parecer Deus. Ok? Não vos lembrais de que essas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? E agora vocês sabem o que o detém, para que o seu próprio tempo seja manifestado. Detém o quê? Detém o anticristo. Porque vamos dizer o seguinte, tem como alguém deter a vinda de Cristo? Cristo sabe quando ele vai voltar, ok? Cristo é Deus, ele sabe quando ele vai voltar. Porém, ele não escolheu não revelar quando ele vai voltar,
enquanto ele estava em carne. Enquanto ele estava em carne, enquanto eles tinham um corpo físico, Jesus estava limitado e o Pai não quis revelar o dia da vinda. A partir de quando Jesus assumiu um corpo completamente de glória, igual ele tinha no passado, antes dele se encarnar, você percebe que agora ele sabe o dia da vinda, ok? Ele sabe o dia que ele vai voltar, mas ele não revelou para nós, porque o Pai não o permitiu revelar, ok? Então ninguém pode deter a vinda de Cristo, ok? O que detém o anticristo de surgir ainda é a apostasia generalizada, ok? A apostasia não se concretizou completamente ainda. Ele surgirá num tempo angustioso, num tempo difícil. Ele surgirá para trazer mais angústias para um e conforto e suposta paz para outros, ok? E agora vocês sabem o que detém para que seu próprio tempo seja manifestado, porque já o mistério da injustiça opera, somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado. Ou seja, o mistério da iniquidade opera já entre nós. O espírito do iníquo, o espírito de Satanás, já opera entre nós, seduzindo as nações ao engano, ao erro, a falsas profecias e por aí vai. E isso é perigoso, não o anticristo. Isso é perigoso. Essas falsas doutrinas são perigosas, ok? Porque já o ministério da injustiça opera entre nós. Somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado. Esse é o anticristo, né? Então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo sopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. E esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo engano de injustiça para os que perecem. Para os que perecem. Eu te pergunto, os verdadeiros cristãos, os que estão vivendo a verdadeira fé cristã, os que estão morrendo ao redor do mundo todo, estes são os que perecem? Claro que não. Todo engano de mentira para os que perecem. Porque não receberam o amor da verdade. Ok? Ele retrata Jesus aqui como a verdade. Para se salvarem. Ou seja, eles amaram a mentira, eles amaram o engano de Satanás. Eles não amaram a verdade e nem acolheram a verdade de Cristo para serem salvos por amor a Cristo. E qual é a sentença que Deus estabeleceu sobre eles? Não é o diabo, não é os homens, é Deus estabeleceu. E por isso Deus lhes enviará a operação do erro. Ok? A operação do engano, para que creiam na mentira, para que sejam julgados todos que não deram crédito à verdade do Evangelho, antes tiveram prazer na sua maldade, na sua iniquidade, e quiseram aceitar as imposições do anticristo, a fim de viver suas vidas de pecado. Mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação, em santificação do Espírito e a fé da verdade. Ok? Para que pelo nosso Evangelho vos chamou, para que alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, estai firmes e retende as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. E o nosso próprio Senhor Jesus Cristo, e o nosso Deus e Pai, que nos amou, em graça nos deu para a eterna consolação e boa esperança, console o vosso coração e vos conforte em toda boa
palavra e obra. Ok? Concluindo aqui então a mensagem. Que Deus console o nosso coração para esse tempo que há de vir, ok? Serão tempos angustiosos, serão tempos difíceis, tempos de chamado de princípio das dores, ok? Nós estamos vivendo os princípios das dores, a dor de fato há de chegar, que é a grande tribulação, aonde a nossa vida talvez encontre um fim. Mas não vivam como se a morte de vocês fosse ser o final de tudo. Não se desesperem como muitos ateus se desesperam diante da face da morte. E não se orgulhem como muitos ateus se orgulham, achando que vão morrer e realmente não vai existir nada esperando do outro lado. Lança fora o seu orgulho. E principalmente, o mais difícil de tudo, lance fora o seu orgulho religioso. Ok? A fim de que você se apegue à verdadeira fé. Se apegue ao verdadeiro Cristo. Não faça como o mundo que formula em suas cabeças um Cristo desconexo da realidade. Um Cristo que não pertence à realidade do Evangelho. Não crie uma palavra aceitável para o seu coração. Ele deve ser confrontado pela espada de Deus. Esta palavra é a espada de Deus. Ou você perfura o seu coração com essa espada para ser salvo, a fim de esmigalhar as pedras do seu orgulho, ou você sempre trará palavras levianas que no fim não poderão salvar a sua alma. Ok? Não tente suavizar o Evangelho como se fosse algo fácil. Tenha noção que o Evangelho é algo muito difícil. Você pode não ser bom em muitas coisas na sua vida. Você pode não ser bom na sua profissão. Você pode não ser bom em vários ramos dessa vida. Mas se tem algo que você tem que se dedicar por inteiro, é isso. Queira ser o melhor nisso. Na fé e na misericórdia, da qual devemos praticar uns para com os outros. Ok? Graça e paz, peço que meditem nessas palavras e busquem viver essas palavras e orientar e consolar uns aos outros com essas palavras, de que morrendo nós herdaremos a salvação. E assim, o que posso dizer? Esse mundo que Deus criou, ele realmente é belo, é bonito, ok? É um mundo que traz até uma sensação de conforto, alívio, mas é uma sensação momentânea, compreende? Eu não estou falando essa palavra para vocês viverem angustiados. Eu quero que vocês descansem o coração de vocês em Deus, na graça de Deus. Crentes verdadeiramente que a sua salvação vem de Deus, vem de Jesus, para que as suas obras acompanhem a sua fé, de tal modo que as obras aperfeiçoem a sua fé, e não a sua fé aperfeiçoar as obras, ok? Embora ambos se aperfeiçoem, o correto é: a fé vem primeiro, a prática do amor vem depois, ok? Porventura, quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra? E esse é o mistério da parábola das 10 virgens. O azeite é a fé.
O que mantém as nossas obras vivas diante de Deus é a fé. As nossas obras sem a fé é inútil, completamente inútil. Tiago falou que a nossa fé sem obra é morta. E a nossa obra sem fé também é morta. Ok? É mais morta ainda, é 2 vezes morta. É morta 2 vezes quando a nossa obra é praticada sem fé. Ok? Porque o que ele vai buscar nessa terra é fé, e não obras. Ok? Caso contrário, coitado de nós, porque que obra a gente vai fazer sem a marca? Ok? Por isso é pela fé, não pelas obras. Graça e paz, descanse o coração de vocês em Deus. E dia após dia venha lutando o bom combate. E guarde a fé. Ok? Em nome de Jesus. Que cada um de nós venhamos combater esse bom combate. E no fim da nossa vida a gente encontrar verdadeiramente a Deus. Ok? Graça e paz a todos.